iniciamos uma série chamada Eu Sou. Todas as vezes que Jesus diz Eu Sou. Hoje começa com Caminho, Verdade e Vida, e assim são 7 Eu Sous. E teremos muita revelação, eu creio que nós teremos muita revelação de Deus nesses dias. Então, esse culto aqui vai ser falado uma coisa, o mesmo tema, mas o outro vai ser outro. Então vocês aí, meus queridos, que são pregadores aí, que vão pregar nos outros cultos, né? A Érica, o Edmar, fiquem em paz, tragam aquilo que Deus preparou, e se Deus quiser mudar, muda, mas assim, não fiquem apavorados com nada não. Ouçam o que Deus tem para falar. Eu convoquei vocês também aqui, porque eu senti, né, uma direção de Deus de chamá-los. E para que vocês não percam o fio da meada, né? Queridos, eu não sei se vocês sabem, nós todos aqui fazemos parte de um plano, amém? Que plano que é esse? O plano de Deus, o plano de salvação. Deus, ele fez um ser que é diferente de todos os outros seres que haviam antes, que existiam antes do ser humano. Antes do ser humano, os seres ou eram animais ou eram espirituais. Ou eles eram bichos, seres biológicos, fez seres vegetais e seres espirituais, que eram os anjos. Então, antes do ser humano, nunca houve alguém como ser humano. De repente Deus, ele resolve fazer um ser que, além de ter as características da maioria dos animais, dos mamíferos pelo menos, né? Esse homem seria de uma certa forma como ele, que teria espírito, porque Deus é triuno, Deus é espírito, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. E esse homem teria corpo. Esse homem teria a parte invisível e a parte visível. E esse homem, esse ser, ele teria a capacidade de julgar as coisas, a capacidade de decidir. Por isso que ele fez o homem com liberdade para obedecê-lo, para desobedecê-lo. Ele fez o homem com a liberdade, ele deu a possibilidade de o homem tomar decisões. E nós sabemos o que aconteceu no Éden. Logicamente que o plano que se seguiria, ou que se seguirá, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus, não sei, porque a Bíblia não fala o que vai acontecer depois do milênio, quando nós estivermos reinando eternamente com Deus. Daí em diante não sabemos. Eu sei que é coisa boa, porque Deus é bom, e Ele fez todas as coisas boas. Então fala para o teu irmão aí, tudo que você tem de bom na tua vida, todo o prazer que você sentiu na tua vida, que depois se levou a um bem, foi Deus que fez. Então Deus é bom. Eu sei que Ele tem pensamentos de bênção, amém? Bom, queridos, só que o homem com essa liberdade fez o quê? Escolheu trilhar um caminho da autonomia. De repente, desculpa, eu não quero ter aliança com você dessa forma. A gente pode dizer assim, se conversar de vez em quando, tudo, mas esse tipo de compromisso mesmo contigo eu não quero. Eu quero ter liberdade de decidir o que é bem e o que é mal. Então o homem foi lá e comeu da árvore desse conhecimento aí, né, do bem e do mal, e por causa disso perdeu a comunhão com Deus. Só que Deus, querido, nos ama, e no mesmo tempo que aconteceu isso, um cordeiro foi morto, sangue foi derramado, um ser inocente morreu, já prefigurando todo o plano. E em Gênesis mesmo você vai ver lá que surgiria uma mulher, essa mulher pisaria na cabeça da serpente, né, o fruto, na verdade, o fruto do ventre, né, dessa mulher pisaria essa serpente, que é Satanás. Bom, e o plano, há 2000 e poucos anos, se concretizou em Cristo. Todos os profetas que vinham, que Deus mandava através da tribo, né, que veio da linhagem de Abraão, todos os profetas vinham e avisavam sobre esse caminho, sobre a salvação, sobre a separação de um povo.
E aí surge o nosso amado Senhor Jesus, que é o próprio Deus, encarnado. Ele vem em forma de homem, ele vem através de uma mulher, ele não foi fecundado por homem, foi fecundado diretamente por Deus. Deus, ele decide nesse momento a formar uma nova linhagem de pessoas, né, sacerdócio santo, linhagem real, através de Jesus. Então, através de Jesus, surgiria um novo povo, um povo que não é autônomo para o mal, um povo que ama a Deus, um povo que é feliz com Deus e assim por diante. Jesus vem e começa, depois, quando chega numa certa idade, ele começa a falar desse plano. Ele começa a mostrar esse plano. E ele começa a fazer milagres para que as pessoas crescem que realmente, verdadeiramente, ele era Filho de Deus. E ele começa agora a curar paralíticos, a curar cegos, a ressuscitar mortos, a andar sobre o mar, a fazer dinheiro aparecer na barriga de peixe, a expulsar demônios. Ele começa a fazer coisas, restaurar vidas, transformar pessoas, mudar trajetórias, pessoas que estavam caminhando como eram políticos corruptos, ladrões, incrédulos, materialistas. Ele começa agora a chamar para formar uma equipe com ele, e ele convida muitas pessoas para formar equipe. Muitas pessoas podem pensar que a equipe que ele andava de 12 foi uma equipe escolhida a dedo. Não, irmãos, ele chamou muitas pessoas. Na verdade, ele era cercado de uma multidão. Os mais próximos eram na média de 70 pessoas que ficavam o tempo todo com ele. Da onde ele ia, andavam com ele. Mas teve um tempo que ele foi e escolheu 12. Mas nesse processo de chamar pessoas para a equipe dele, muitos não aceitaram. Né? Tem casos aí como um jovem rico, como um outro que era religioso, né? Que gostava dos esqueminhas dele, da forma que ele entendia o que é servir a Deus. E alguns não simplesmente se negaram. E Jesus ficava em paz. Jesus, na verdade, nunca perdeu a paz, porque ele é o príncipe da paz. Queridos, ele chamou, fez uma equipe e começou agora a falar de muitas coisas do reino. Esses homens que estavam junto com eles ficavam extremamente atordoados com aquilo que eles viam e com aquilo que eles ouviam, porque eles ouviam coisas da boca de Jesus que nunca eles tinham ouvido de ninguém. E eles se maravilhavam, não somente eles, mas todos que cercavam Jesus, ficavam maravilhados com a doutrina de Jesus, aquilo que ele falava, porque aquilo batia no coração das pessoas. As pessoas sabiam que aquilo era real, que aquilo era verdade, testificava no coração delas. Queridos, nenhuma pessoa quando ouvia Jesus ficava do mesmo jeito. Ou a pessoa falava, não, agora demorou, agora eu vou seguir você, até onde você for, eu estou junto, estamos juntos. Ou, totalmente ao contrário, falei assim, nós vamos matar esse cara. Ninguém ficava assim, pouco me importa o que ele está falando. Não. Ou eles queriam seguir Jesus, ou queriam matá-lo. E assim se deu o tempo todo. A figura de Jesus, queridos, a figura de Jesus, a liderança de Jesus, a presença de Jesus, era a presença do próprio Pai. Deus conosco, Emanuel, aquilo que todo judeu vinha sonhando, o libertador, aquele que libertariam eles dos jugos da política, dos jugos da miséria, do jugo da tristeza, da depressão, da enfermidade, do domínio de Satanás, do domínio do pecado. Então, essa pessoa surpreendente, Jesus, começou a dar esperança, e chegou um momento que esses homens estavam cheios de esperança, a ponto deles chegarem, quando alguém se opunha a Jesus, falava assim, ei Jesus, como que nós vamos fazer aí? Vamos pedir para o Pai? Olha só, os caras em tudo já, vamos pedir para o Pai, a gente desce fogo nesses caras aí. Era desse jeito.
Eles estavam eles estavam conectados com aquela liderança. Eles andavam, eles caminhavam no passo. Jesus falava, vai lá e cura aquelas pessoas. Eles iam e faziam mesmo. E voltavam tudo alegre. Olha, os demônios vão embora. Então eles estavam vivendo tempos, irmãos. Foram 3 anos e meio. Que parecia mais um sonho. Era uma coisa espetacular assim. Era, uau! Que vida é essa? Que vida, que maravilha! Mas de repente, querido, no capítulo 13 do Evangelho de João, nós não vamos ler, porque é muita coisa, depois você lê em casa, você principalmente que vai ministrar nas células, você leia o capítulo 13 inteiro, para você entender o que eu estou falando. De repente Jesus, ele chega para os 12 dele e começa a falar algumas coisas que começaram a não deixar eles muito legais. Primeiro ele fala para os camaradas se reunirem, e pede uma bacia de água, e começa a lavar os pés daqueles 12. Pedro se opõe, diz que não, que nunca que vai. Ele disse, se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. E ele fala, então demorou, não estava aqui quem falou, pode lavar tudo mesmo. Ele começa a dizer o seguinte, ele começa a falar que ele estava, por questão de horas, de momentos, de dias talvez, que ele seria preso. Ele começa a dizer que ele voltaria, que ele ia para um lugar. Se você vê lá no capítulo 3, eu estou indo para um lugar, nesse lugar que eu estou indo vocês não podem ir. Não vão agora, vão depois. Mas nesse momento não. Eu vou, mas vocês vão ficar. Como assim? De repente chega, você é um bebezinho, você tem lá 5 anos de idade, a tua mãe e teu pai, com as malas prontas, fala assim, olha filho, nós estamos falando agora que nós vamos para um lugar agora, e para onde nós estamos indo, você não pode ir. Então tchau. Então tudo começa, aquela segurança, aquela certeza, aquela alegria, tudo aquilo começa a murchar. Uau! O que vai ser de nós? Para onde nós vamos? Teve um momento que Pedro fala para Jesus, quando Jesus fala, e aí, vocês vão embora também? Quando a coisa apertava, Jesus fala, e aí, tudo não vai embora agora? Aí o Pedro fala assim, mas para onde nós vamos? Não temos para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu vou amarrar meu sapato aqui, peraí. Dá uma pausa aí. Você fotografou, eu... Então eles estavam acostumados a serem pastoreados por Jesus, guiados por Jesus. E de repente agora Jesus vem com umas conversas estranhas. Primeiro eu vou lavar seu pé, porque vocês não precisam lavar. Vocês só precisam lavar o pé porque vocês já estão limpos. Só tem um aqui que não está limpo, ele fala. Só tem um aqui que não está limpo, mas todos vocês estão limpos. Tem um aqui que está meio contra o que eu estou, né? Tem algum que está com o pensamento errado. Mas todos aqui estão limpos. Então vocês só precisam lavar o pé, porque o pé é aquilo que vocês, né, para vocês poderem estar bem, porque a gente vai andando, vai caminhando na vida, e vira e mexe a gente acaba se contaminando. Aí os caras ficam meio assim, de repente falam, eu estou indo embora, e estou indo para um lugar que vocês não podem ir agora. Pronto. De repente ele fala assim, ó, tem um aqui no meio que vai nos trair. Aí começa aquele climão, meu. Um começa a falar assim, será que sou eu? Hein, Aaron? Será que sou eu? Será que é você? Será que é? Quem é? Quem é? Ah, bem que eu estou desconfiado de fulano. Fulano está com um jeito meio estranho, está muito quietão. Ele não fala nada. Não sorri nunca. Será? Quem será? E aí começa aquele clima, irmão. Aquela atmosfera de luz, agora começa a ficar uma atmosfera de trevas. Começa eles terem um sentimento de incerteza. Porque se Jesus é a possibilidade que eles falaram, né?
para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E agora Jesus está indo embora, então agora que lascou, porque agora não temos o que fazer. Guarda esse pano de fundo, amém? Quero que os irmãos, não sei se a mídia pegou aí que eu mandei no grupo, Romanos 6,3, diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Pastor, o que tem a ver com isso? Esse não é o texto principal, eu vou falar o texto principal agora, daqui um pouco. Mas o apóstolo Paulo, lá na frente, depois de tudo aconteceu, que Jesus morreu, ressuscitou e tal, e agora ele está formando igrejas, a base da igreja, ele fala para as pessoas o seguinte, que elas têm que se batizar, fala para o teu irmão assim, você tem que se batizar, você tem que mergulhar, tem vários batismos, né? Mas tem um batismo que ele está falando aqui, um batismo na onde? Na morte. Ele fala assim, vocês não sabem que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aconteceu alguma coisa aqui, que fez com que Paulo tivesse convicção, de que se alguém não fosse batizado na morte, essa pessoa não estaria mergulhada em Cristo. Porque estar mergulhado em Cristo, inicialmente é estar mergulhado na morte. Amém? Guarda isso. A morte de Jesus é algo para nós mergulharmos. Amém? Vamos lá. João capítulo 14, versículo 15, que esse é o nosso texto. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então, já que nós não sabemos para onde o Senhor está indo, porque o Senhor está dizendo que nós vamos para um lugar, mas a gente não pode ir, mas como? É um lugar que a gente sabe para onde vai. Jesus, ele fala, se você ler o capítulo todo agora de 14, ele vai estar falando, olha, vocês sabem qual é o caminho, eu venho falando todo esse tempo. Mas Tomé tinha um problema sério. Todo mundo sabe qual era o problema de Tomé, né? Qual é o problema de Tomé? Qual era o problema? O Tomé, Quem era Tomé? Tomé, incrédulo. Tomé tinha um problema sério. A incredulidade de Tomé fazia com que ele esquecesse das palavras de Jesus. Aí você fala assim, fala para o teu irmão assim, mas Tomé era fogo, hein? Fala assim para o seu irmão assim, não era só Tomé não. Pedro também negou Jesus 3 vezes. Fala para o teu irmão assim, não só Pedro e Tomé. Fala para o teu irmão assim, Filipe também falou a mesma coisa. Se você ler esses 2 capítulos, você vai ver que Filipe falou a mesma coisa. Fala assim para o seu irmão assim, não era só Filipe, Tomé e Pedro. Fala para assim, teve outro cara também, um traíra, Judas. Fala para o teu irmão assim, não era só os 4 não. Na hora que a coisa apertou, todo mundo sumiu. Aí Tomé, como bom incrédulo, ele era da igreja independente dos incrédulos do Brasil, de Israel, na verdade, né, que ele é de Israel. E ele pergunta para o Senhor, Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? E aí Jesus dá a resposta, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa foi a resposta diante daquela confusão. Jesus, como nosso bom pastor, no meio da tempestade, eu não sei como que você está, qual é a situação da tua família, qual é a situação do teu coração hoje, nesse dia.
Se você está se sentindo assim, desamparado, se você está sentindo, como uma irmã disse assim, pastor, mas de novo foi abandonada. Querido, que meu pai me abandonou, fulano me abandonou, meu marido me abandonou, depois meu outro líder me abandonou, e agora de novo, acontecer de novo. Então, querido, nesse momento em que você se sente desamparado, nesse momento em que você não sabe para onde ir, nesse momento que parece que está tudo escuro, que você não sabe o que decidir, o que pensar, nesse momento, Jesus vem e corta todo esse nosso pensamento e diz assim, calma. E aliás, ele usa uma linguagem que ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Ele fala 2 vezes isso. Ele fala assim, não fique perturbado, não fique apavorado. Calma. Não se perturbe. Você quer saber o caminho? Então eu vou falar qual é o caminho. Eu sou o caminho. Porque eu já falei para vocês para onde eu vou. Eu já vou para o Pai, vou voltar para o Pai. Eu vim do Pai, eu volto para o Pai. E lá eu vou fazer o quê? Vou vos preparar lugar. Não seria assim se não fosse de verdade? Confie em mim, creiam em mim. E ele diz, eu sou o caminho. Queridos, todo caminho, ele leva uma pessoa de A até B. Amém? Quem já estudou física aí, cinemática, de A até B. O caminho, ele leva alguém a algum lugar. Fala para o teu irmão assim, se você não estiver no caminho, você não vai chegar em B. Eu queria falar para vocês, queridos, que entre A e B, se você estiver andando no caminho, o que vai acontecer? Você vai ter uma vida, um caminhar feliz. Tem algumas pessoas que saem de férias e acham que elas só vão estar oficialmente de férias na hora que ela colocar o pé na areia, na praia. Não, querido, você já está de férias na hora que você começou a arrumar as malas e aí começa o momento de você desfrutar das férias. É hora de brincar, agora é hora de falar piada, agora de relaxar, a hora de ficar brincando e a viagem ser uma festa e chegando lá continua e a volta até o momento que você entrar no seu serviço. Pronto, acabou as férias. O problema é que nós queremos achar que o estar no caminho é chegar no final, é quando Jesus voltar, e aí voltar no caminho. Não, querido, nós estamos no caminho ou não? Aí é uma boa questão. Como eu disse, todos os profetas vinham anunciando quem? O caminho. E eles escreveram e faziam os mapas do caminho. Se você olhar o Velho Testamento, todo o Velho Testamento fala o quê? De Jesus. Todas as simbologias do tabernáculo era Jesus. Tudo era Jesus. Todos os profetas indicavam o caminho. Mas de repente agora surge alguém que não indica caminho. Fala para o teu irmão assim, Jesus não ensina caminho. Jesus não dá direção para caminho. Jesus, ele não convida ninguém a seguir um caminho. Jesus não convida ninguém a seguir um esquema. Jesus não indica ninguém a seguir um conjunto de regras. Jesus, ele dispensa tudo, ele refaz tudo e diz assim, agora, os profetas falaram, agora eu estou falando uma outra coisa. Vocês não precisam mais seguir nenhum caminho. Agora, vocês só precisam estar em mim. Porque eu não tenho o caminho. Eu sou o próprio caminho.
Vem aqui, Aaron, vem aqui, sobe aqui, sobe aqui. Eu não vou te chacoalhar não, pode, eu não vou te pegar sua carteira não. Estava segurando aqui, calma. Só tirar aqui. Quero que você feche os olhos agora. Fecha fechado, como cego. O que acontecia, queridos? Os profetas às vezes falavam assim: olha aqui, filho, anda agora, dá mais um passo para frente. Um para a direita, a direita para lá. Agora volta para o mesmo, e aí anda mais outro passo. Então eles vinham indicando o caminho. De repente, continua com os olhos fechados, de repente, Jesus chega e diz assim: fique tranquilo, não se turbe o vosso coração, não fique apavorado. Faz o seguinte, eu sou o caminho. E aí ele diz, pergunta para mim, Aaron, o que eu faço? O que eu faço? Você vai agora entrar no caminho. Pega o seu óculos. Você entende? Que agora ele não precisa mais ter medo. Ele pode enxergar, ele pode fechar os olhos, ele pode ficar tranquilo. E agora em Cristo você não precisa mais ficar preocupado, porque você está no caminho, você está sobre o caminho está te levando, Ele que nos leva. Então eu digo para você que entrou nesse lugar apavorado, que entrou achando que você está na escuridão. Não, você não está na escuridão, você não depende de ser humano, você não depende de condições políticas, você não depende de circunstâncias, você só depende de Jesus. Ele é o caminho. Equipe G12 dessa igreja, Jesus é o caminho. Equipe, Jesus é o caminho. Esquece os esquemas. Jesus é o caminho. E ele não coloca caminho, verdade e vida numa ordem aleatória. Ele coloca na ordem correta. Caminho. Você entra por Jesus. Você sobe no caminho. Você entra no caminho. Pronto, estou tranquilo agora. Vou ter você. Porque o papaizinho agora está aqui através de Jesus. Vai te levar no colo. E entrando pelo caminho, agora você encontra o quê? A verdade. Agora você está na verdade, caminhando na verdade. Verdade não é um conceito. A verdade não é uma ideia. A verdade não é uma filosofia. Todos os filósofos do mundo sempre procuraram o quê? A verdade. Fala para o teu irmão assim: toda pessoa que procura a verdade fora de Cristo, sempre estará fora da verdade. E quem está fora da verdade está na mentira. Quem está fora da verdade, que é luz, está nas trevas. Fala para o teu irmão assim: toda vez que você se sentir confuso, que você se sentir inseguro, que você não souber para onde ir, que você não saber o que é a verdade, sinto muito te dizer, você estará fora de Cristo. Porque andar fora da verdade é andar fora de Cristo, porque Ele é a verdade. Ele não fala a verdade, Ele não proclama a verdade, simplesmente Ele é a verdade. E fora de Cristo tudo é mentira. Então essas coisas que você ouve, que te afasta do trabalho de Deus, que te afasta do caminho de Deus, que te afasta da busca de Deus, são mentiras. Hoje eu estava assistindo um documentário, alguns minutos eu assisti um documentário da Netflix,
e estava lá, eles falando sobre o tempo, sobre relógio, sobre o tempo. E uma coisa interessante, um camarada, um francês, disse assim, que é tanta informação agora, que o tempo foi modificado. Agora o tempo não depende mais de espaço, porque os espaços sumiram. Os espaços sumiram, por quê? Eu posso falar com um camarada, aqui eu estou em São Paulo, posso falar com um camarada em Paris, e acabou o espaço, não tem, e é simultâneo. Hoje ninguém mais fica atrasado, só fica atrasado quem se desconecta. E ele falou que com isso são muitas informações, e são informações em quantidade que o ser humano não está conseguindo absorver. Então ele está fazendo o quê, querido? Quando você tem muita informação, quando você tem muitas portas abertas, muitos windows, muitas janelas abertas, o que acontece? Você fica o quê? Perdido. Essa é a condição do ser humano. O homem está absolutamente perdido. Não sabe mais o que é verdade. E esse mesmo cara, falando lá, esse mesmo sentido, dizendo assim, não, agora não sabemos o que é certo, o certo e o errado agora se confundem, porque uma coisa pode ser certo para mim, errado para você, errado para mim, certo para você, tudo é relativo. E eu achei interessante que ele falou assim, não sabemos mais agora o que é ser homem, o que é ser mulher. O gênero agora se confundiram, o que é justo se confundiu, não sabemos mais agora. As pessoas não têm mais temor, elas fazem coisas erradas assim, numa boa, assim, não tem nem vergonha de fazer coisas erradas. E elas se questionam, será que é errado mesmo? Porque estão vivendo o quê? Na mentira. Nesse mundo fora de Jesus, tudo é mentira. Se você entrou aqui nesse lugar hoje, e você anda fora de Jesus, fora dos padrões de Jesus, fora da conversa com Jesus, fora do que Ele propôs como caminho, se você não está no caminho, certamente você não está na verdade. Porque quem não entra pelo caminho, não conhece a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mergulhar na morte é mergulhar no caminho, é subir no caminho e conhecer a verdade. Quem conhece a verdade? Se você conhece a verdade, você conhece Jesus. A Bíblia diz, o diabo não vem, Jesus disse, o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenhais vida. E não é uma vida comum, é uma vida além da vida. Uma vida que extrapola a questão da vida. É uma vida que vai além da vida, supera expectativas. É uma vida abundante. E o que é ter uma vida abundante? Uma vida abundante é aquele que tem acima daquilo que o ser humano esperaria. Aquilo que contaram para você que é felicidade. Eu quero chamar a atenção agora, querido. Para você chegar a ter vida, e vida eterna, você precisa entrar pelo caminho. Você precisa conhecer a verdade, porque você entrou no caminho. Parar de andar nas trevas. Voltando para a verdade, queridos, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Aliás, queridos, pastor, pergunta assim, pastor, eu sou crente. Fala, eu sou crente, porque eu creio. Pergunta assim, pastor, é suficiente ser crente? Não, querido, não é suficiente ser crente. Por que não é suficiente ser crente? Porque Satanás também é crente. E conhecer a Bíblia é suficiente? Também não, porque Satanás conhece e não está resolvendo nada para ele. A Bíblia diz, Tiago diz, né? Satanás, ele crê. E não somente crê, mas ele estremece diante da verdade. Pastor, como que você sabe que Satanás conhece a Bíblia? Ele conhece a Bíblia muito mais do que qualquer um de nós. Quando ele chega diante de Jesus lá, na tentação, depois de 40 dias, Jesus fazendo
jejum, ele chega para Jesus com a Bíblia na mão, aberta. Então quer dizer que além de crente, ele é bíblico. Tem muito crente bíblico aí que eu conheço, que vive, que é pior. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Ateu, gente que não crê em Deus, é pior que Satanás. Porque Satanás pelo menos crê, né? E ele crê porque ele está diante de Deus. O tempo todo tem que prestar relatório. Agora o camarada que diz que não acredita que Deus existe, é tão burro, que é pior do que Satanás. Satanás dá risada dessas pessoas. Mas não só ele crê, ele estremece e ele conhece a Bíblia também. Agora muito me admira, querido, você dizer que entrou pelo caminho, nós dizer que entramos pelo caminho e não conhecermos a verdade, sendo que é a verdade que te liberta de Satanás. Ele chega para Jesus e fala assim, olha, está escrito, parará. Jesus combate com a palavra também está escrito, não só de pão viverá o homem. E ele diz, está escrito não sei o quê. Jesus, também está escrito. Quem conhece a verdade é aquele que entrou pelo caminho. E não vive mais sendo enganado por seres humanos, não vive sendo enganado pelo seu próprio ego, não fica sendo enganado pela sua própria cultura, pelas suas tendências carnais e materialistas, e também não fica sendo enganado pelo diabo, por espíritos enganadores e doutrina de demônios, porque conhece a verdade. Jesus disse, no meio daquela confusão mental que os discípulos estavam agora passando, ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem conhece, quem entra pelo caminho, quem conhece a verdade, quem vive a verdade, viver a verdade é uma vida de integridade, é você ser leal naquilo que você está pensando, você confessar aquilo que você está fazendo, você se retratar com Deus, você mudar o seu rumo diante da palavra, da verdade. Diante da verdade a gente tem que mudar. Ah, eu estou com um sentimento, pastor, olha, para falar a verdade, estou com um sentimento assim, sintoma. Esse sentimento, o que a verdade diz sobre esse sentimento? Ela diz para eu não ter, então acabou, eu obedeço. É o que Satanás não faz. Não somente ele, mas os filhos dele. Quem são os filhos de Satanás? Todos aqueles que vivem na mentira. Todos aqueles que vivem na mentira são filhos de Satanás. Isso você pode ver isso em Efésios. Eram outrora mortos em nossos delitos e pecados. Agora, entrando pelo caminho, conhecendo a verdade, agora nós entramos agora na onde? Vou tentar de novo, vou tentar que esse grupo aqui, vou mais uma vez insistir, porque a gente tem que insistir, né? Vamos lá. A pessoa entrou pelo caminho, quem é o caminho? Aí, quando ela entra pelo caminho, ela começa agora a enxergar o quê? A verdade. E quem enxerga a verdade não cai mais tanto, né? Na escuridão da mentira, a gente tropeça, quebra a perna. Quem conhece crente que vive com a perna quebrada toda hora vive se lascando, batendo a cabeça, se lascando, tomando prejuízo, se lascando. Por quê? Porque vive na mentira. Satanás fala assim, não vai não, se está todo mundo falando mal de você. É mentira. Eu não estou falando mal de você, então é mentira. Aí você cai na mentira e se machuca e para e diminui o ritmo. Pronto, entrou na mentira. Então aquele que entra pelo caminho verdadeiro, que é Jesus, vive na verdade. E a verdade liberta ela. E agora, ela passa agora a ter vida! Querido, tem uma música que eu não sei se era quem foi que compôs, não sei se foi meu pai, quem foi que compôs essa música. Mas a gente cantava quando era gente pequena assim, mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso aqui é vida, vida com Jesus, isso aqui é vida carregando a cruz. Vida verdadeira é com Jesus.
Vamos lá, vamos entender, é profundo. É simples. Fala para o teu irmão assim, é sensível. Fala para o seu irmão, é simples. Fala para o seu irmão, é simples, mas é profundo. O que é o contrário de vida? O que é o contrário de vida? Então quem não tem Jesus, para de respirar, querido. A pessoa não tem Jesus, ela para o coração. É isso? Então nós precisamos entender que nós temos 3 tipos de vida. Nós temos vida biológica, vida espiritual e vida sentimental, vida na alma. Temos alma, nosso ego, nosso eu. Temos 3 vidas. Pastor, então que a gente é gato? Não, gato tem 7, não, brincadeira. Deus é triuno, nos fez semelhantes a Ele, nós somos tripartido. Então quem não vive na vida, vive na morte. E quando a pessoa está na morte, vem aqui de novo, Arão, desculpa. Pega aquela ovelhinha, amor, que você quer carregar na bolsa. Tira a ovelhinha. Deixa eu ver mais o que aqui. Dá uma cadeira aí, uma cadeira. Senta aqui, Ana. Senta aqui. Senhor, proteja o Arão de tudo quanto é tipo de retaliação. Em nome de Jesus, sangue esteja sobre a vida dele. Então, Deus ao longo da... Estou falando Estou falando Não, pode ficar tranquila, Cissa, fica tranquila. Não, fica tranquila. Fica tranquila, pode ficar. Ao longo da sua vida, você... Por causa que você entrou no caminho, você vai recebendo, aí você abre célula, né? Você começa agora e começa a vir o que para a tua mão? Ovelhinhas para você cuidar, filhos de Deus. Deus, Ele passa agora a suprir as suas necessidades, né? Deus sempre tem uma palavra para a pessoa. Então a pessoa, ela está assim, está com tudo, porque ela está... Oh, Jesus! Porque a pessoa está viva. Mas a pessoa, querido, que não está em Cristo e não está na verdade, o que acontece? Ela não está na vida, então ela está como? Morta. Amém? Então, finge de morto. E aí, vem um capiroto, eu não vou chamar nenhum irmão para virar para você, eu vou ser o capiroto. Vem um capiroto, está olhando? Morto não olha. Olha só, querido. Pergunta para o teu irmão assim, como que pode o inimigo roubar as coisas conquistadas? Alguém tem uma pista aí? Porque a pessoa está morta. Que a pessoa não está mais no caminho, não está mais na verdade, e agora a vida começa... Vou te dar vida, receba a vida. Deixa eu falar para calma. O que acontece, queridos? Quando você não está na vida, surgem aquelas palavras que você já falou. Naquele momento de confusão, de escuridão, de incerteza, que você começa a comentar. Isso não é a minha. Parece um ruim. Que porcaria que eu estou tendo? Pelo amor de Deus! Eu não quero mais ter esse tipo de... Alguns perdem tudo, como eu falei. Outros ganham muitas coisas. Fala para o teu irmão assim, Satanás, ele tira
coisas físicas. E Ele também dá coisas físicas, sim. Se não fosse assim, não teria tanta gente lutando por Mamon, teria tanta gente entrando no satanismo, porque ele dá algumas coisas. Só que tem uma coisa que Satanás nunca vai poder dar para um ser humano. Duas coisas. Ele nunca vai poder dar paz. Por que ele não vai poder dar paz? Porque ele não tem para dar paz. Ninguém pode dar aquilo que não... E outra coisa que Satanás não pode dar, ele não pode dar vida para ninguém. A única coisa que ele pode dar é morte. Eu estou te convidando nessa tarde, apesar dos seus bocejos, pode descer, querido. Apesar dos seus bocejos, aliás, sentir sono em pregação já é um sinal de perda de vida. Primeira coisa que um membro, quando perde o sangue, é adormecimento. Segunda coisa que acontece, ele apodrece. Então, quando você vê uma pessoa tomando uma decisão equivocada de abandonar o caminho, é porque ela já perdeu a vida há muito tempo. Ela já perdeu o sangue há muito tempo. Então presta atenção, querido, na sua atividade espiritual. Jesus, Ele é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Pastor, como que eu posso receber a vida? Simplesmente clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ter vida. Eu quero andar em Ti. Só que para que isso aconteça, você tem que ter um grau elevado de humildade. Uma pessoa, vamos supor, que nem lá em Houston, no Texas está acontecendo uma inundação, tem uma tempestade, e aí vão as pessoas de barco. Imagina que você está em cima no telhado de uma casa, e aí chega eu lá, aí você fala assim: pastor, que bom o senhor veio aqui. Olha, muito bom, ora por mim. Eu falo assim: não, eu vim orar, eu estou orando, há tempo que eu estou orando, até para te achar, para te conseguir achar, eu orei. Agora é o seguinte, eu quero que você venha e desça e suba no meu barco. Aí a pessoa diz assim: mas eu não quero, porque para subir no teu barco eu tenho que agora primeiro cair na água e morrer, eu posso morrer, não estou preparado. Aquela pessoa que diz assim, não está preparada para se batizar, sabe? Não estou preparado para me batizar. Então, querido, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é o seguinte, que você pode vir para o barco dos batizados, aqueles que mergulharam na morte de Jesus. E não, agora a má notícia é o seguinte: se você não mergulhar no barco, é morte, e morte eterna. Eu falo assim: então tá bom, pastor, vou morrer, então tá bom, vou extinguir. Não, querido, a morte eterna é a morte do físico. Mas depois todos ressuscitarão, e aqueles que aceitaram a vida viverão com Cristo, e aqueles que não aceitaram o oferecimento do caminho e da vida, não terão vida, terão morte eterna e sofrimento eterno. Eu estou avisando, aqui eu estou fazendo o papel daquele que mais uma vez está te avisando, e te convidando para subir. Pastor, mas eu não vou nesse seu barco aí. Olha essa pessoa que está do seu lado aí, que está te ajudando. Essa pessoa é hipócrita. Quantos já viram esse tipo de... Eu não vou para a igreja porque lá tem muito hipócrita lá. E aí quando eu ouço esse tipo de coisa, eu falo: bem-vindo, né? Sempre tem lugar para mais um. Eu não entro nesse seu barco porque tem uns camaradas aí, ó, que são mala. É isso mesmo, você vai deixar de entrar no barco da salvação, porque tem alguns aí que estão usufruindo da misericórdia de Deus, que pelo menos tomaram a decisão de entrar no barco, e vão ver o que vai dar, como que nós vamos fazer, para nós mudarmos nosso jeito de ser, o nosso caráter, mas pelo menos tomaram a decisão de mergulhar na morte de Cristo. Ou você mergulha de cabeça, ou você não vai ter vida. Ou você entra pelo caminho
Entrar pelo caminho e abandonar todos os seus próprios caminhos. Subir no caminho que chama-se Jesus é parar de usar a sua própria força humana. Subir, entrar pela verdade, é abandonar as suas próprias verdades. É não ter mais as suas próprias verdades. As suas próprias verdades são as verdades do conhecimento do bem e do mal. Eu convido todos agora, nesse momento, a usufruírem, a entrar pelo caminho, a entrar pela verdade, entrar e ter agora uma vida. Eu não sei quanto tempo você tem aqui na terra, mas eu quero te garantir, querido, não fique protelando, não fique adiando. Ah, mas eu sou evangélico. Não estou falando isso. No inferno vai estar assim de evangélico. No inferno vai estar assim de pastores, vai estar assim de católico, protestante, espírita, budista. Aliás, todos esses fundadores das religiões, nenhum deles falou o que Jesus falou. Todos eles indicavam caminhos. Mas o único que falou, eu sou o próprio caminho. Aliás, irmãos, tem alguns que nem Deus acreditava. Buda mesmo é um camarada que é ateu, totalmente ateu. Você sabe disso, que Buda não acreditava em Deus. É que estava na força, numa energia, vai energizar. Que energia o quê? Que energia o quê? Ou você está na vida, ou você está na morte. Ninguém pode estar nos dois ao mesmo tempo. Não dá para transitar nos dois caminhos. Ou você está na vida, ou você está na morte. E se você estiver na morte, é isso mesmo. Tem que encher a cara mesmo. Eu dou razão para você. Tem que se drogar mesmo. Tem que ir atrás de prazeres o tempo todo. Colocar a vida no dinheiro, o coração nas coisas daqui. Porque é isso que você vai ter. Aqui é isso, só isso. E é uma mentira. Porque se você acha que dinheiro, que coisas trazem felicidade, pergunta para os ricos, faz uma pesquisa os países que mais têm suicídio. São aqueles que mais têm condições financeiras. Então você que está vindo aqui buscando Deus para melhorar de vida, tudo bem, não tem problema. Mas sabe de uma coisa, isso é uma parte. Você tem que pensar na verdade, no caminho na verdade e na vida. E parar de andar na morte. Para de andar na morte. A morte, ela traz depressão, a morte traz enfermidade, a morte traz tristeza, a morte traz sentimento de desistência, a morte traz desânimo, a morte, isso é morte. Traz dependência, dependência química, dependência de pessoas, dependência emocional. Algumas pessoas não conseguem ficar felizes quando as outras não fazem o que elas querem. Isso é dependência. Queridos, equipe, vocês, qual é a base da vida de vocês? É o caminho e a verdade? Se for o caminho e a verdade, então vocês têm uma vida muito boa. Agora, se vocês não, tratem de voltar agora, hoje para a vida. Porque vida verdadeira é vida com Jesus. Vida verdadeira é vida com Jesus. E quando você não vive com Jesus, nós desistimos de tudo. Desistimos do nosso casamento, desistimos da nossa paternidade e maternidade, desistimos de ministério, desistimos do nosso bem-estar físico, começamos a desistir de tudo. Isso chama-se morte. Algumas pessoas só estão respirando e comendo. São usina de arroz e feijão. Fala para o teu irmão assim, volte a ser filho de Deus, volte para o caminho, volte para Jesus. Essa é a primeira palavra sobre quem eu sou. Toda vez que a Bíblia diz eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda vez que você se encontrar com uma pessoa daqui por diante, e ela estiver confusa, ela estiver perdida, ela estiver em dúvida, você ofereça
Jesus para ela. Não fica com filosofia, não fica tentando dar uma de psicólogo, não. A cura da tua alma, não sei o que. Então a pessoa precisa entrar pelo caminho, porque ela não vai entender a verdade se ela não entrar pelo caminho. E quando você falar, entra por Jesus, aceita Jesus, fala assim, Jesus, eu quero entrar pelo Senhor agora. Eu vou subir agora no seu colo, agora eu vou me jogar no seu colo. Pronto, agora ela vai saber a verdade. E nunca mais ela vai andar perdida, nunca mais vai ter dúvida, nunca mais vai ficar depressivo, mal, ai meu Deus. Irmão, a gente, eventualmente tem aí problema biológico aí, de hormônio, dá uns negócios estranhos, eu mesmo tenho tireoide. Mas querido, estou lá, ai meu Deus do céu. Aí eu falo assim, oh Jesus, e ele fala assim, estou aqui. Essa madrugada ele me visitou, querido, veio assim, falou comigo, eu chorava, Senhor, eu estou aqui, não se turbe o vosso coração, crê em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou preparando para vocês, vai ter uma hora que eu vou voltar, eu vou buscar todo mundo. Eu confio nisso. Eu acredito nisso. E tem milhares de pessoas que acreditam também. Quem crê nisso? Você crê? E você obedece? Então, se você crê e obedece, aí você saiu da modalidade do outro lá. Queria convidar todos aqueles que querem aceitar a Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Não é santo, não é religião, não é o dinheiro. Eu quero convidar eu quero que, se você quiser vir aqui à frente, pode vir aqui à frente.